Os nossos corpos são membros de Cristo. Isso está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, que nós vamos ler agora. Começa assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, e a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas um contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois em uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Porque fostes comprados por bom preço. Foi um preço impagável, não foi apenas um bom preço, foi um preço inestimável, imensurável. O nosso corpo não é nosso, ele é templo do Espírito Santo. E hoje mesmo eu ouvi uma mensagem assim: será que você precisa ouvir um diagnóstico para mudar a alimentação? Se referindo ao nosso corpo, né? Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós também precisamos cuidar, né? E que a gente não precise ter uma doença para mudar nossa alimentação, que a gente não precise ter... Eu sei que eu estou fugindo um pouco, mas sem fugir do contexto de que nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Não é sobre isso que está falando o texto, mas também encaixa muito bem. Que a gente mude nossa rotina, nossos hábitos, que a gente se esforce para mudar, porque, né, tem que ser uma mudança primeiro na mente, para poder ser refletida no corpo. A gente precisa realmente mudar nossa mente, renovar nossa mente para viver uma rotina saudável de sono, de alimentação, de atividade física, para que dessa forma a gente cuide do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Porque senão a nossa mensagem não tem como caminhar, não tem como andar, não tem como sair, pregar, não tem como viver para a glória de Deus, não tem como ser um testemunho, né? Que até nisso também testemunhamos o princípio da mordomia. Até nisso refletimos a glória do Senhor, quando nós somos bons mordomos com aquilo que o Senhor nos deu, que é o nosso corpo. Então, Deus abençoe sua vida e até o próximo capítulo.